Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A crise político-econômica se acirra no país e parlamentares aprovam na calada da noite medidas para livrar a cara deles de denúncias de corrupção. Também garantiram o teto máximo de gasto proposto pelo governo Temer, que certamente vai agravar o quadro social. Um dos pontos-chave nas questões sociais é a moradia. Na última eleição, elas se tornaram peças de marketing para os candidatos à prefeitura da capital. No total, são 25 mil famílias só em Belo Horizonte, um número aproximado de 100 mil pessoas. Cena Política debate esse quadro social com a presença de Frei Gilvander, que atua em todas as ocupações em Belo Horizonte. Padre graduado e licenciado em Filosofia, doutorando em Educação pela FAI, UFMG, Gilvander é assessor da Comissão Pastoral da Terra. Presença também de Rosemilda de Freitas, coordenadora da Ocupação Esperança na região de Isidora. E do vereador Adriano Ventura, do PT, formado em jornalismo pela PUC Minas, com especialização em comunicação e semiótica pela mesma universidade, e em comunicação comunitária pela Universidade Politécnica Salesiana de Quito, no Equador. Está no segundo mandato. Agradeço a presença do Frei, da coordenadora lá de Esperança e também do vereador Adriano Ventura. Muito obrigado pela presença de todos os três. Vamos começar o debate, Frei. Eu queria, já que você tem uma atuação em todas as ocupações de Belo Horizonte, que na totalidade são 100 mil pessoas, conforme eu falei há pouco, como é hoje o quadro dessas ocupações, quando a gente vê uma crise político-econômica, naturalmente com tendência de agravar o quadro social que já era pesado, que já era difícil. Como está essa situação? E Carlos, primeiro, brigadão pelo convite. É uma alegria. Obrigado a você. Né? Sabemos que é uma responsabilidade muito grande tratar de um assunto tão sério como esse, né? Então, como assessor da Comissão Pastoral da Terra, além de acompanhar a luta pela terra no campo, no estado de Minas Gerais, nos últimos 15 anos eu tive que abraçar e acompanhar também a luta pela terra e pela moradia própria, digna e adequada nas cidades, né? E acompanhamos a luta em muitas ocupações de Belo Horizonte, região metropolitana. Em Belo Horizonte tinha um total de quantas ocupações? Olha, se a gente for olhar a história de Belo Horizonte... A gente conhece mais essas aí da região Isidora. Exatamente. Então a gente tem que fazer existem três tipos de ocupações. Ao longo dos mais de 110 anos de história de Belo Horizonte, quase 80% da cidade é fruto de ocupação. Depois tem centenas de ocupações que nós chamamos de ocupações espontâneas. Agora tem o terceiro tipo, que são as ocupações mais organizadas. Essas, só para ter, nos últimos 10 anos, apareceram cerca de 24, 25 ocupações só em Belo Horizonte, mais uns 10 mil famílias em região metropolitana e só em, por exemplo, ficar em Minas Gerais, só em Uberlândia tem mais 15 mil famílias em ocupações. Muita gente sem moradia, sem habitação. Né? Exatamente. Qual é a situação hoje? Como é que se encontra essas pessoas, essas milhares, até centenas de milhares de pessoas? Olha, é uma luta muito grave. Primeiro que está crescendo o número de ocupações, porque a reforma agrária, em vez de acontecer, está andando para trás, está acontecendo um processo de latifundiarização, a concentração fundiária da propriedade privada capitalista da terra está aumentando no Brasil, então continua... O atual governo empurra mais pessoas para a ocupação? Exatamente. E depois também as grandes cidades hoje, como Belo Horizonte hoje é uma das cidades do mundo que tem uma das maiores taxas de especulação do mundo, né? Um dos grandes arquitetos natural de Belo Horizonte, o Edésio Fernandes, professor lá na Inglaterra, diz que Belo Horizonte hoje é uma cidade empresarial. Então a especulação imobiliária é imensa. E aí, com isso, vai fazendo o preço dos aluguéis subir. Então, hoje, o que eu ouço muito... Empurra as pessoas para as ocupações. Exatamente. O povo não suporta mais até ouvir a cruz do aluguel. A Rosemilda de Freitas, Rose, como chamam, né? Que é uma coordenadora, tem uma liderança lá. E moradora também, moradora, né? Lá de Esperança, na região de Isidora. Você deve estar acostumada com essas cobranças, até críticas, que muitas pessoas confundem
Invasão com ocupação? Como é que é a sua visão disso tudo? É porque lá, assim, eles confundem porque eles acham que nós somos invasores, né? Assim, na verdade, a gente não invadiu. Existe uma diferença política e social aí, né? Tem uma diferença muito grande, porque invasão é quando você invade uma propriedade que já tem dono. E ali não se tinha dono, né? Porque, assim, há mais de 30 anos, abandonado, sem... Terra especulativa? Isso, sem ter... Especulação imobiliária? Seria isso? Exatamente, sem cumprir a função social, né, Rose? Sem cumprir a função social. Então, assim... então, se não se cumprir a função social, estava abandonada, né? Então, assim, a gente na Cruz do Aluguel chegou, ocupou, deu vida para aquela terra, entendeu? Então, assim, lá hoje a gente pode ver lá que tem plantas, né, hortiças, tem bananeiras, tem assim, a limpeza, tem a preservação da natureza, né, que a gente preservou as áreas ambientais também. Então, assim, quando alguém fala que lá é invasão, que nós somos invasores, pode ser quem for. Como se for um xingamento, né? Isso, nós somos ocupantes, nós ocupamos, né, então, assim, ocupamos um espaço onde não se tinha função mesmo social, né? Essa é uma coisa que nos dói muito no coração, porque normalmente muita gente da mídia ou da polícia se refere ao povo das ocupações como sendo invasor, mas não é. Invasão é crime. O que nós fazemos é ocupação. Ocupa-se propriedades que estão ociosas, abandonadas, sem cumprir a sua função social. Inclusive o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o Luiz Vicente Sernequiaro, diz: a ocupação é algo legítimo, é uma forma de pressionar o poder público para ele cumprir uma responsabilidade constitucional, que a Constituição Brasileira de 88 prescreve: direito à moradia, função social da propriedade. Então, se a propriedade não está cumprindo sua função social, se ela está sendo utilizada para lucrar especulação, aí o povo tem direito de ocupar. Adriano, eu convidei pelo seu trabalho, né? Você faz um trabalho junto a essa luta da moradia, e eu queria olhar com você esse lado até político. A gente viu aí nas eleições municipais que a questão das ocupações foi moeda de marketing de várias campanhas. Por exemplo, o prefeito eleito, Xexi Calil, disse que não ia se sujar as mãos dele de sangue com as ocupações rescisórias, né? Que não iria regularizar, urbanizar. Que ia regularizar e tudo. O João Leite, que era o principal aniversário, já disse que ia olhar as questões legais, né? Parece que cada um jogou um marketing eleitoral e marqueteiro em cima da questão das ocupações, que sem dúvida é uma polêmica de Belo Horizonte. Como é que você analisa isso? Assim? Olha, é um grave problema social, mas é bom que quem está nos assistindo entenda. Quando Belo Horizonte surgiu, há pouco mais de 100 anos, Belo Horizonte surgiu junto com as ocupações populares, Giovanna sabe disso. Então criaram o primeiro núcleo, que seria no centro de Belo Horizonte, e pouco depois chegaram as famílias dos trabalhadores e lá foram ocupando um pedacinho de terra. Então imagine, pode dizer que a cidade é uma cidade de ocupações. Só para você ter ideia, já em 1898 nós tivemos a primeira remoção em BH. Em 1904 tivemos em 1904 já a remoção, onde o povo saiu de uma vila onde hoje está a rodoviária atualmente, e foram colocados, adivinha onde? Um local longe, onde hoje está a Assembleia Legislativa. E de lá foram empurrados até a região do Grajaú. Naquela época não existia nada naquela região, ou seja, o povo pobre sempre foi deixado de segundo plano. Esse mesmo povo pobre que deu origem a regiões como Barreiro, como Venda Nova, que nós dizemos que hoje são regiões de progresso, mas surgiram de ocupações populares. Então o povo de BH, olhando para o seu passado, tem que reconhecer que o que nós estamos vendo hoje na Isidora, na Camilo Torres, na Eliana Silva, na Dandara, é o caminho natural de uma grande cidade como Belo Horizonte, onde você tem desigualdade social, alto preço de aluguéis. Então você encontra em vilas aluguel acima do salário mínimo. Ora, como que a pessoa vai optar entre a comida, entre o lazer, entre a vestimenta e o aluguel?
Então o aluguel se torna um gargalo tão grave que o poder público... ficar entre a cruz Exatamente. E o papel do poder público qual deveria ser? Regulamentar, perceber se aquela região não tem função social da terra, dar o destino social. Só que em troca de projetos falidos, o atual prefeito diz que essas pessoas estão ocupando áreas destinadas à moradia popular. Ora, se fosse destinado à moradia popular, já teriam feito isso há anos. Então é bom deixar bem claro, o que o povo pobre que ocupa essas ocupações, que são 2 dezenas em Belo Horizonte, fizeram, o poder público em 8 anos não fez nem 3.000 moradias. Com o dinheirinho do povo, o dinheirinho do fundo de garantia, de um biscatezinho, de salário, é bom deixar claro, às vezes as pessoas chegam na Isidora e falam assim, cadê o povo aqui às 2 da tarde? Óbvio, são trabalhadores, não são pessoas à toa na vida não, estão trabalhando. E aquele valor do aluguel está virando para uma moradia até bonita, viu? Moradias até muito bem estruturadas que bairros formais de Belo Horizonte. Então as ocupações são um exemplo arquitetônico. Tanto um exemplo arquitetônico que o Gilvander pode falar, a Rose, projetos comunitários das ocupações nossas são premiados fora de Belo Horizonte. Só a nossa cidade, na parte do seu poder executivo, não reconhece isso. Muito bem, eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta ao debate. Cena política volta em instantes.